Ô meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vosso irmão em Cristo, missionário Edilson dos Santos, né? Estou aqui, para novamente compartilhar convosco uma palavra aqui, através do canal Pregando a Verdade, né? Irei compartilhar com vocês aqui uma palavra de Deus, nesse vídeo de hoje. Como eu disse no vídeo anterior, né? Eu vou estar postando a mensagem de Deus toda quarta-feira, todo domingo, para você que já é inscrito. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e me ajude, a divulgar a palavra de Deus. Fique agora com o vídeo, com a palavra de Deus no seu coração. Meus irmãos, vamos agora aqui para a palavra de Deus, que fica aqui no livro de Mateus, capítulo número 24, versículo 3 adiante, que vai nos dizer: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, estamos diante de uma palavra a qual vai dizer que no instante a qual Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus, a qual outrora ouviu uma palavra de Jesus, que ele, pregando o sermão dos seus discípulos, ele falava sobre o final dos tempos, o fim dos tempos. E o discípulo nesse momento vai perguntar para Jesus quais seriam os sinais do fim dos tempos. O que sinais aconteceriam nesses dias? Jesus vai pronunciar aqui umas palavras para eles, dizendo: vede que ninguém vos engane, porque no final dos tempos apareceriam muitos falsos profetas ou falsos cristos que dizeriam: eu sou Cristo, e enganariam a muitos. Então a gente vemos que Jesus já pronunciando essas palavras, profetizando sobre os dias do fim, do final dos tempos. Ele já diz nesse momento que levantariam muitas pessoas que iriam dizer que eram Cristo, mas na verdade eram falso Cristo. E Jesus vai dizer também que aconteceriam muitas guerras, muitos rumores de guerras, e também reino contra reino, nações contra nações, e aconteceria muitos escândalos, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Jesus vai pronunciar dizendo que levantar-se-ão muitos falsos profetas, que até mesmo com milagres e com prodígios enganarão a muitos. Então, irmãos, a gente está diante de uma palavra que foi pregada por Jesus há cerca de aproximadamente 3.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos e pouca coisa atrás,
E estamos diante de uma palavra que atualmente, se você ver pelos olhos da fé, se você conseguir, né, olhar pelos olhos da fé, estamos vivendo esses dias, né, a qual Jesus pronunciou nessa época para os seus discípulos. Ele disse que levantar-se um reino contra reinos, nações contra nações, né, haveriam muitos rumores de guerra, haveriam pestes, né, e haveriam também muitos falsos profetas. Quem não já ouviu falar em muitos falsos profetas nos dias atuais? Quem nunca ouviu falar em muitos falsos cristos nos dias atuais? Quem nunca ouviu falar em rumores de guerras, em nações contra nações nos nossos dias atuais? Quem nunca ouviu falar nessas coisas qual Jesus pronunciou? E o que mais acontece no dia de hoje, né, que Jesus pronunciou também nessas palavras, que por aumentar a iniquidade ou o pecado, o amor de muitos se esfriariam. A gente vemos hoje que muitas das vezes, por aumentar o pecado, o amor da igreja se esfriou, o amor do povo de Deus se esfriou um para com os outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer que quando os discípulos de Jesus e aqueles que estavam em oração receberam o Espírito Santo, após receber o Espírito Santo, o amor deles era tão grande para com o outro que eles dividiam o que tinham, né, para que não faltasse uns aos outros. A gente viu o amor dos discípulos uns para com os outros ali, e hoje em dia há uma falta de amor imensa, e a gente vemos hoje em dia a calamidade, tanto no mundo evangélico, como no mundo fora do evangelho. A gente vemos a falta de amor, e o que mais entristece é ver essa falta de amor no meio do povo de Deus. Mas a gente sabemos que não é algo que não sabíamos. A gente sabemos que, segundo a Bíblia, isso iria acontecer. O próprio Jesus disse que é necessário que isso aconteça, mas ainda não era o fim. Eu quero que Jesus queria dizer, ainda vai acontecer mais coisas, né? Ainda não seria o fim, a gente seríamos atribulados, né? As pessoas iriam lutar, né? Iriam nos odiar por amor a Jesus, por o nome de Jesus, por a gente pregar Jesus Cristo, as pessoas iriam nos odiar, né? Quem nunca passou por esses momentos de ser odiado por alguém, porque pregou para alguém, porque falou de Jesus e a pessoa se escandalizou, a pessoa odiou a pessoa ali naquele momento. Quem nunca passou por esse momento? Sabemos, irmãos, que vivemos em momentos difíceis, em dias difíceis, mas o próprio Jesus pronunciou para os seus discípulos naquele momento, né? Ele disse que haveria um dia difícil, haveria dias tenebrosos, né? E a gente vivendo esses dias. E o que eu quero dizer para os irmãos através dessa palavra é que os irmãos se despertem, em oração, se despertem na palavra, busca a Jesus, e sabemos que Jesus, ele é o único que pode nos dar força para aguentar nos dias de hoje, porque a gente sabemos que é dia difícil, né? A Bíblia diz que se não vigiarmos, ou seja, se não tomar cuidado, até mesmo os escolhidos, né, seriam enganados. Porque a gente vê no dia de hoje muitos falsos profetas, muitos pregadores, né, profetas, mas na verdade são falsos, que sobem no altar, entram na igreja e pregam, muitas vezes não vivem, né, muitas vezes está em pecado, e a gente vemos a calamidade no meio evangélico hoje, vemos o escândalo entrando na igreja hoje, muitos hoje talvez não se convertem por causa de muitos erros que há no meio do povo de Deus, mas é tudo bíblico. A Bíblia diz que no meio do trigo haveria o joio também, no meio das ovelhas haveria bodes, né? Então, eu quero dizer para os irmãos não se entristecer, segundo a Bíblia isso haveria de acontecer. Quero dizer para os irmãos permanecer na fé, para os irmãos continuarem na presença de Deus. Você que não se doou para o pecado ainda, que não entrou nessa vida pecaminosa, que sabe que Jesus vai voltar, continue firme, espere na promessa. E você que talvez esteja caído, que talvez caiu no laço do inimigo, Deus quer te levantar, Deus quer escrever uma nova história para a sua vida, Deus ainda tem o perdão para a sua vida, assim como Ele fez com o filho pródigo, e aceitou o filho pródigo de novo, abraçou o filho pródigo, né? Ele faz a mesma coisa com você, faz do mesmo jeito com você, Ele te abraça, Ele te aceita, perdoa os teus pecados e ainda te leva para o céu. Alegre o teu coração, dias difíceis, mas também dias de vitória para aqueles que esperam e acreditam em Deus. Até a próxima. Se você gostou, né, dessa mensagem, que você venha se inscrever, que venha me ajudar a compartilhar a palavra de Deus.
e tenha certeza que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Há quase 2 milênios, os discípulos de Jesus de Nazaré lhe fizeram uma pergunta que intrigou as pessoas desde então. Qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Pessoas em todas as gerações se perguntam sobre isso. Educadores e cientistas preveem a potencial destruição de nosso mundo de várias causas, incluindo guerra nuclear, desastre ambiental, doenças assassinas e colisão com um cometa ou um asteroide. Os especialistas em geral concordam que todos os meios possíveis para destruir a humanidade, as armas nucleares, representam a maior ameaça. Independentemente de quando ocorrer, haverá pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difícil as coisas parecem. Alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados, para podermos partir deste mundo físico com a certeza da nossa salvação a qualquer instante. Pois muito antes do fim dos tempos, o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E esse deve ser o dia mais esperado de nossas vidas. Jesus está voltando. Você está pronto? Estamos no fim dos tempos. E muitos ainda brincam com a verdade. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. E um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este grande terremoto. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus. Então aparecera no céu o sinal do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pois nós, os
nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. O Senhor Jesus pode vir hoje. Você está preparado? Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos. Nos Estados Unidos, Texas, a tempestade tropical Harvey provocou estragos e desespero. Já o devastador furacão Irma deixou rastro de destruição e mortes por onde passou. No México, um terremoto de magnitude 8.4, registrado na costa sul do país, já é um dos mais fortes ocorridos na América Latina. Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas no sul do país. E o número de mortos sobe para 96. A situação no México está muito feia, está muito difícil. O povo está muito assustado. Foi o pior terremoto registrado. Hoje aqui no México a gente viu 2 sinais da volta de Jesus. Porque dessa vez não foi só o terremoto. Começou a aparecer luzes no céu. O céu brilhava assim, é como se fosse raio, mas não era raio. O céu iluminava e fechava. Apareceu luzes no céu aqui no México. Tanto é que aqui as notícias dizem assim, terremoto no céu do México. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Jesus está voltando.